Boa Ai, é noite, um prazer pessoal. imenso estar aqui contigo, Aninha. Bom, a Aninha é uma pessoa que mora no coração, né? Fiquei feliz com esse convite. Ah, eles estão falando, tá Ai, eu que ótimo. agradeço. Ai, obrigada, pessoal, pelo feedback. Obrigada, Paulinho. E obrigada, Ana, por ter aceito essa empreitada de conversar sobre ansiedade, que não é fácil falar sobre ansiedade, né? Nós já um pouquinho, né? Você já, Olha, não é? né? Não, mas eu acho que é importante a gente falar, né, Aninha? Essa semana mesmo uma pessoa veio falar assim pra mim, eu tava dando curso pra ela. Tinha um grupo, e ela falou assim, nossa, mas como que você fala assim bem e assim não fica nervosa, não fica ansiosa? Aí eu falo, não, mas eu fico ainda, né, ansiosa e um pouco nervosa, né? É normal, antes da gente começar aqui arrumando tudo, gera uma pequena ansiedade. Mas o que a gente vai falar hoje talvez possa ajudar as pessoas a entender que a ansiedade não é bem uma inimiga, né, como muitos colocam, né, Aninha? E eu acho que é um Sim. assunto que hoje tem ganhado proporções para além do que seria saudável, né? E eu acho que é aí que entra a união de tudo isso que a gente vai fazer hoje, né? Juntando psicologia, nutrição, mindfulness e as nossas experiências, né, Linha? Com certeza, com certeza. É, muitas vezes, como a ansiedade nos toma, quando ela fica em excesso, não é? Então, ela é vista muitas vezes como algo que precisa ser evitado e, não pode, e é perigoso até, dependendo da intensidade que vem a ansiedade, né, que ela se apresenta. Mas é muito importante, como você trouxe, Ana, trazer essa visão que a ansiedade é uma reação natural. Até mesmo, pessoal, porque essa fase que nós estamos, é impossível a gente não estar com um grau de ansiedade um pouco até alterado, devido a tudo isso que a gente está vivendo e está indo para um longo tempo, né? E acho que todo mundo tinha expectativa sobre a pandemia, de como seria, né? E essa ansiedade ela vem junto, porque ela sempre está com a mente lá na frente, né, Ana? Sim, conheço bem disso. Conheço bem disso. Aninha, eu acho que talvez antes, até porque a gente entrou aqui, né, tava se arrumando, mas eu acho que você podia falar um pouquinho primeiro, né, da sua experiência, de você, da sua jornada clínica, enfim, eu acho que isso tem muito a agregar a gente dessa conversa a respeito de Assim, ansiedade. tá. Então, eu sou psicóloga clínica, né? Atuo na linha da terapia comportamental cognitivo e também na terapia focada na compaixão, em clínica. E fiz também cursos para ser facilitadora de mindfulness, compaixão, porque tudo isso falava com a minha vida pessoal e minha vida profissional também. Não é? Eu via que tudo isso fazia muito sentido e era muito necessário para a minha atuação clínica também. Não é? E há muito tempo eu trabalho com estresse, com ansiedade, então esse tema sempre esteve presente na minha vida. E o estresse até partiu de mim mesma, da minha experiência de uma mente ansiosa, não é? Todo mundo fala, Paula, você é muito calma, mas a mente é ansiosa, né? E então buscar esse aprendizado, buscar esse autoconhecimento foi o começo de tudo, né? Para que eu depois trabalhasse com isso e ampliasse também minha atuação clínica com outros instrumentos e ferramentas. Foi assim, Aninha. Ai, que lindo. Obrigada, Aninha. Acho que é importante, né, as pessoas conhecerem um pouquinho de nós. Tô vendo aqui a Marina mandando, né, um oizinho pra gente, uma outra querida Oi, aqui, a Marina. Marina. Bom, eu vou falar um pouquinho para mim, de forma. Vou tentar ser breve, mas foi a minha caminhada pessoal que acabou me levando, né, para onde eu tô hoje. Eu era advogada, né, suspendi a ordem, advoguei muitos anos, e a minha própria jornada na carreira e também vida pessoal, porque isso já vem antes mesmo da carreira como advogado, né? Quando você vai cavocando, e aí a terapia me ajudou muito a enxergar isso, eu comecei a notar que a ansiedade já vinha desde a fase da infância, né? E depois, né, com a carreira, com o estilo de vida frenético, né, típica paulistana, naquele ritmo, né, pauleira, a ansiedade ela foi ganhando proporções, né, não bacanas mais e chegou em níveis patológicos e eu desenvolvi o transtorno de ansiedade generalizada.
Tive vários quadros de pânico e, né, por 3 anos eu vivi essa doença de forma calada. Eu não falava para as pessoas para não preocupar e também porque eu não queria admitir para mim mesma que eu vivia uma doença de ordem mental, né? Era um absurdo para mim na época imaginar que algo que eu não conseguia segurar, palpar, assim, né? Eu não conseguia controlar, né? Aí já vem um pouco do perfil, né, ansioso. E nessa trajetória, eu comecei a entender que eu precisava de ajuda. Foi daí que eu comecei a investir mais fundo na terapia. Eu busquei uma terapia da cognitiva comportamental. Aprendi muitas coisas, né, nesse processo que me ajudaram e foram fazendo com que diminuísse essa ansiedade. E na jornada também eu comecei a entender mais da alimentação para as questões que eu tinha em relação à minha saúde, né? Eram várias questões e eu comecei a tomar um gosto. Eu sempre tive um carinho pela área da humanas e da biológicas, e foi isso que na época fez eu desviar de um caminho para outro, porque a biológicas eu tinha uma ideia de medicina. Depois eu desmaiava muito na época do colégio, quando eu ficava em aula de laboratório, não conseguia ver sangue, desmaiava, e foi daí que eu fui para humanas, aí fui para o direito. E aí eu acho que foi toda a minha jornada de vida pessoal que foi me conduzindo para hoje estar onde eu estou na profissional, né? Então eu fiz a faculdade de nutrição inicialmente por essas questões de saúde, né? Eu fui muito por mim também. E nesse caminho eu acabei conhecendo o mindfulness, graças à Marina que está aqui com a gente, ela que foi minha madrinha, vamos assim dizer, nesse universo. E aí foi me despertando uma curiosidade a respeito disso e acabei fazendo a formação de Mindfulness e Compaixão também, de Mindful Eating. Foi aí que eu conheci a Aninha aqui também. E isso tudo foi fazendo com que eu olhasse para a minha história de vida para poder entender da onde vinha essa ansiedade toda, né? Então você vê que uma parte já é um pouco natural da nossa, né, pessoa, assim, e também da forma como me relacionava com a vida, né? Que aí que foi que eu comecei a entender essa mente, é que nem você falou, as pessoas falam, nossa, você parece ser tão calma, eu estava sempre sorrindo, e as pessoas mal sabiam o que estava acontecendo, uma briga interna absurda dentro de mim, né? E eu sempre, assim, em mim eu tinha que meu sorriso era o meu melhor remédio para esse momento, né? Então as pessoas me viam sorrindo, mas dentro eu tava um caos, né? E, então, acabou sendo dessa forma, né? É só bem resumindo mesmo, mas hoje eu sou nutricionista, trabalho com os programas também de mindfulness, né? E aconteceu, né? Não vou adentrar tanto aqui, mas aconteceu também de emendar agora também, sair junto aí na psicologia, né? Para poder aprofundar mais essas questões, tentando trazer esse contexto todo mais para o universo da alimentação, né? Tentar ajudar essas pessoas quando tem um comer emocional ou, né, alguma questão que, né, vá de encontro com a alimentação. Então é isso, Aninha, basicamente isso. É interessante como começa com o nosso processo, né? Essa Sim, busca. Eu acredito que muitas pessoas que estão aqui ouvindo, pode ser que elas até se identifiquem com isso, não é? sim, com certeza. É engraçado, quando a gente é mais novo, a gente não para muito para pensar. Talvez alguns já identifiquem a sua caminhada, mas pelo próprio processo que você vai passando no autoconhecimento, essas coisas vão se tornando mais claras, né? Algumas pessoas falam, nossa, mas você já fez tanta coisa, acho que você não sabe exatamente o que você quer. Aí eu falei, não, foi justamente fazendo todas essas coisas que eu vi o que eu não queria, para eu me encontrar e achar onde, né, eu devo estar. Então hoje, mais do Sim. que nunca, eu sei que eu estou no lugar certo. E foi justamente a minha história mesmo, né, com a própria ansiedade, com questões alimentares que foi me direcionando, né? Então acho que é o que você falou, talvez alguém que vai ouvir essa live hoje, talvez vai se identificar, né? Desde o que eu passei, né? Você também já falou que também, né, a ansiedade já teve, né, seus problemas e dilemas com a ansiedade. Não sei se foi no mesmo grau que eu, mas talvez isso possa fazer com que as pessoas entendam que há caminhos e que não precisa não sentir ansiedade ou evitá-la a qualquer custo, né? Talvez esse Sim, seja o pior caminho, por sinal. com certeza. Não, sim, você falou tudo, Aninha. Porque essa questão do evitar, não é? Nós trazemos essa ideia que, como, claro, a ansiedade em excesso, ela não é agradável de sentir, pessoal.
né, Ana? Dá uma aflição mesmo, dá a impressão que a gente está perdendo o controle, mexe com a nossa respiração, com o nosso coração, pode até a gente confundir com outras questões, né, achar que é uma questão cardíaca ou outras coisas assim. Mas, assim, é olhar que a mente sempre vai trazer aquela tendência de querer evitar e querer que isso pare. E muitas vezes na nossa educação é ensinado isso, né? Você não pode sentir, não pode expressar, não é? E no meu caso foi muito disso. Eu acreditava que era errado sentir isso. Que eu tinha que controlar. Porque o que as outras pessoas vão pensar, né? Então isso foi me levando a piorar o quadro de ansiedade, né? E buscar ajuda, como você trouxe. Buscar como que eu vou lidar agora com isso. Então daí eu fui buscar também profissionais, fui buscar também aprender mais sobre isso, para poder entender esse meu corpo, né? Ele fala com a gente o tempo todo, né, Ana? Sim, eu acho que foi essa comunicação que me despertou, porque é como você falou, há alguns sintomas na linha, você pode depois falar melhor, que vão fazendo com que você perceba a ansiedade, né? Então, algumas são mais típicas e naturais aí nesse processo, como o coração acelerado, né, num ritmo diferente, e você percebe isso muito evidente, né? A respiração que fica já mais curta. No meu caso, eu sentia, né, e é muito normal, né, como se tivesse um infarto, né? Então, braço adormecendo, às vezes até formigando, mal-estar, aquele suor frio. Então, quando tinha as crises, eu sabia de alguma forma, depois que eu já tinha passado por várias delas, que era ansiedade. Então, no começo, quando eu não tinha muita noção do que estava acontecendo, ia para o hospital achando que estava infartando. E eu tive episódios na infância, por isso que eu falei, a terapia é extremamente importante para a gente poder identificar, né, outros momentos que isso foi, que aconteceu. Então, eu tive na minha infância, eu tive um pouco no início da fase adulta e no período da fase adulta que durou 3 anos, né? E Uhum. nesse período, eu não lembrava, assim, com a consciência que eu tenho hoje, desses outros episódios que eu tive, né? Então, houve um evento mais traumático na infância, e esse, na época, não ficou diagnosticado como, né, uma crise de ansiedade, enfim. E depois, nessa outra, no início da fase adulta, também eu não sabia, porque aconteceu, mas depois fiquei bem e não fiz mais nada. E nesse período de 3 anos que a coisa se desenvolveu, que aí eu fui em algum momento e falei, gente, tem uma coisa que não é normal, porque eu vou pro hospital, fazem todos os exames e não tem nada. Então, entre aspas, eu infartava toda hora praticamente Sim. e ia pro hospital e nada. E aí foi quando eu falei, caramba, né, deixa eu voltar pra terapia, que eu tinha sempre esses processos vai e volta. E quando eu comecei a conversar, né, e eu já tinha também passado no psiquiatra para, né, ter o correto diagnóstico, eu falei, caramba, né? Isso daí não está acontecendo de fato, um infarto que eu tinha ideia. Eu comecei a associar muito ao coração, né? Uhum. E aí eu comecei a entender o processo como que era, mas ainda não muito consciente, né? Eu sabia só pela manifestação do corpo. Esse era o meu indicativo de que, tipo, a ansiedade estava bem presente. Porque elas eram muito fortes. Então, quem sente a ansiedade e tem, né, o desenvolvimento dela de forma patológica, vai sentir isso mesmo. E aí mostrar para as pessoas que isso não que seja normal, mas é natural do processo, né, de sentir a ansiedade em níveis mais elevados na linha. Uhum. Sim, quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de vários sintomas que estão envolvidos aí, né? Não é somente uma questão do aspecto da emoção, ele envolve uma fisiologia, né? O nosso sistema inteiro se mobiliza quando nós estamos ansiosos, então vai mexer com a nossa respiração, isso com certeza vai alterar o ritmo cardíaco, a nossa musculatura também altera, nós recebemos vamos falar assim, meu Deus, uma descarga de adrenalina, cortisol, né? E uma coisa assim muito importante também, né, de sinalizar, às vezes a ansiedade também é um sintoma do estresse excessivo também. Isso pode acontecer, né? E pensando nessa fase também que nós estamos, todos nós estamos no estresse também,
né? Que não é um estresse leve, não é? Para gerenciar tudo isso que a gente está vivendo, a gente precisa de muita estratégia, realmente, muita habilidade e ajuda para poder se manter e para poder aprender a regular essas emoções e tudo mais que acontece, não é? E aprender a não reagir a essas experiências, porque a vida continua, né, Ana? Sim. E esse não reagir, Aninha, foi quando começou a mudar essa relação. Eu não sabia exatamente. Eu lembro, né, do meu psicólogo na época falando: para de lutar contra a sua ansiedade, para de querer controlar isso, né? E eu não tinha nem percebido o perfil controlador que estava gerando essa ansiedade. Jeito bem, né? Então você já viu o perfil controlador assim, e isso obviamente estava me colocando medos. Muitas coisas acontecendo na vida profissional, muita pressão, né, na carreira, relações também, uma relação íntima também que eu estava tendo com uma pessoa também que era uma pessoa com um perfil abusador. Então, assim, muitas coisas que eu não conseguia gerenciar. E aí, óbvio, o estresse de tudo isso, mais a própria ansiedade, porque você já começa a imaginar que o pior vai acontecer e você não quer que aconteça, enfim. Isso tudo foi realmente, para mim, muito difícil de perceber, né, como que estava esse processo mental. Eu sentia isso, como eu falei, né, muito forte no corpo, mas o processo mesmo da mente, né, dos pensamentos, eu não conseguia ter essa consciência. Então, eu acho importante a gente até falar que tem essa, que nem você falou assim, há uma descarga absurda, né, desses hormônios como cortisol, adrenalina, toda essa fisiologia, para mostrar que corpo, mente e emoções eles estão todos interligados, né? E por isso que hoje a saúde tem que ser vista de uma forma mais integrativa, né? Porque uma coisa não caminha distante da outra, né? Ninguém ensina a gente a lidar com as emoções, não. Ou quando tem alguma emoção difícil surgindo, geralmente as pessoas, como não sabem lidar com as suas, o adulto não sabe lidar com a dele, o que ele faz? Ele fala para a criança parar com aquilo, né? Tipo assim, tá nervoso? Para de gritar, né? Tá com medo? Para de chorar, né? Então, assim, é interessante isso, que o adulto querendo ajudar, mas como para ele é difícil, às vezes, lidar com aquela circunstância difícil, ele vai tentando amenizar da criança também. E a criança vai aprendendo isso. E quando chega na fase adulta, como que a gente vai olhar para algo que foi falado para a gente a vida inteira para não olhar, né? Sim, Aninha. Não, e assim, eu percebo muito hoje na nutrição o comer emocional e a ansiedade, né? No topo das emoções aí, mas não só a ansiedade. Porque até pelo contexto que você, né, acabou de trazer para a gente, a criança ela vai aprender com os pais e eles têm os recursos deles que são limitados também. Se a gente for pensar, né, na história mesmo da humanidade, a gente vai vendo que as construções vão seguindo dessa forma. E por eles não terem aprendido a lidar com essas emoções com os seus pais também, que também não tinham esses recursos, a coisa foi, né, seguindo. E se a gente for ver a psicologia e acho que outras vertentes do desenvolvimento humano, elas são mais recentes, né? Não se preocupava em olhar essas questões. Apesar de existir filosofia, um monte de coisa, isso não era inserido nos lares, né, Aninha? Então, quando eu vejo a minha família, por exemplo, a família da minha mãe, você observa esses antepassados, você fala, claro que ela não ia ter todos os recursos para me passar para gerenciar a minha emoção. Então, por exemplo, na minha casa, a minha mãe, ela via que, por exemplo, sei lá, tô ansiosa ou coisa do tipo. Comida. Porque até se a gente for pensar, as mulheres viviam mais na cozinha e aonde que elas iam, né, resolver as questões com as amigas, os filhos? Ali, né? Então, se estava ansiosa, comia. E existe um processo da comida nesse sentido, né? A comida, ela acaba atuando em algumas áreas do cérebro que vão gerar a sensação de prazer, né? Aquele bem-estar, aquela ideia de bem-estar que faz com que amenize um pouco a ideia da ansiedade, né? Então, quando eu atendo e vejo pessoas com esse perfil, eu tento até explicar o que acontece e por que que a gente busca o alimento, né? Então, essa autorregulação a gente acaba fazendo com a comida e ela acaba sendo disfuncional, porque aí a comida não entra no papel dela e a ansiedade, né, acaba fazendo com que você coma muito mais, né, acaba gerando outros impactos. Então, por exemplo, eu mesma, eu aprendi a lidar com a minha ansiedade e outras questões emocionais através da comida, uma das, né? Então, não sei o que fazer. Dá comida. Comida ela vai ficar quieta e já dá aquela comida que, né, específica, assim, né, o doce,
enfim, só as guloseimas. Então, é importante mostrar, né, que por não ter tido, né, essa conversa que a gente vai falar agora, inclusive, a gente não tinha recursos para lidar, né, e eram, na verdade, aqueles que não funcionavam, né, para, não vou dizer resolver, né, amenizar e fazer com que a gente Uhum. acolhesse, né, a emoção, né, Aninha? Sim, sim, né? Muitas vezes, quando a pessoa não sabe como orientar, ela coloca a via da recompensa, Sim. né? Para a gente recompensar aquilo que não está dando para ser oferecido, porque daqui a pouco a criança, ela precisaria somente de uma atenção naquele momento. Mas como Sim. às vezes o adulto ele está tomado também pela própria ansiedade ou por outras questões que estejam acontecendo com ele não consegue oferecer aquilo, né? Que é uma necessidade, né, Aninha? Sim. E São as olha, necessidades que estão atrás dessa desculpa. não imagina, pode falar, Aninha, pode completar. Não, eu ia falar é que atrás dessa experiência, desses sintomas que surgem na nossa vida, essas emoções até difíceis que vêm, muitas vezes tem a necessidade ali encoberta, né? Sim. Você falando nisso, por exemplo, eu como trouxe, a minha necessidade era de ter segurança, era de amor, de cuidado, né? Elas estão ali por trás. Por isso que eu falo, a ansiedade, se você começar a compreender ela, ela pode ser a sua melhor amiga, porque ela está sinalizando essas necessidades. E aí, se eu não consigo isso e estou esperando do outro, será que eu não posso dar elas para mim, né? Então, quando você fala do adulto, né, que às vezes sente isso e às vezes a criança, né, por tabela acaba sentindo, ou ele, por não saber como lidar, acaba passando, né, os caminhos que ele sabe para a criança, às vezes nem o próprio adulto sabe reconhecer o que está sentindo. Né, Aninha, também, eu acho que isso é um ponto importante. Às vezes, até nos grupos de mindfulness, ou quando eu estou com algum paciente, a pessoa não sabe nem nomear o que ela está sentindo, né, mesmo que seja uma ansiedade. Então você vê que além da gente não saber lidar, né, de forma funcional com as emoções, ainda não se sabe reconhecê-las, né? O que eu acho que ainda é pior, né? Sim. Posso falar então um pouquinho dos sintomas? Será Pode, que Nina? interessa o pessoal saber? Uhum. É o seguinte, existem muitos sintomas que a ansiedade traz para o corpo, não é? E às vezes eles se mesclam e se confundem com outras coisas também. Mas geralmente, e uma coisa muito importante, não quer dizer que a gente vai ter tudo isso, tá, pessoal? Tem pessoas que têm mais de um, mais de outro, não é? Então não é uma regra. Mas, por exemplo, a boca fica mais seca quando a gente está ansiosa, né? É, dá uma sensação daquela de nó do estômago, muitas vezes, né? O coração, ele tende a dar uma acelerada, não é? A respiração, ela fica mais peitoral, tá? E mais curta, não é? O que mais? Tensão muscular, que isso não tem como. O Thiago aqui. Ah, Oi, Tiago, Thiago. É. que eu até E a faço um tensão abraço para as muscular, Anas. Faço o quê? Uma atrasando. live com Ana e Paula, Pra gente agora tá fácil, pessoal, né? né? E então, assim, a tensão muscular está sempre próximo, está sempre presente, né, no corpo, não é? Então, você percebe, pode ter tontura também, mas também não é uma regra, né? Pode ter enjoo, mas também não é uma regra. Esse formigamento que você trouxe, Aninha, né, que das extremidades acontece também, mão gelada. Então, você vê que tem vários sintomas aí que, se a gente começar a ter consciência deles, a gente já começa a perceber que a ansiedade está vindo. E quando começa a ter essa percepção desse corpo, notando o que está acontecendo ali, fala, olha só, meu corpo está ficando ansioso. Então, é uma outra experiência que você tem com essa ansiedade, né? Que não é de rechaçar, evitar aquilo ou ter medo dessa experiência, mas notar que ela está se mostrando. E geralmente tem a ver com algo que é ameaçador, que nós interpretamos, identificamos como ameaçador, né? E ou pode ser externo, tá, pessoal? Ou pode ser interno também, pode ser um pensamento. Pode ser um pensamento sobre eu mesmo. Por exemplo, se eu me sentir culpado, com vergonha, inadequado, não é?
suar na mão. Ela trouxe, obrigada. Obrigada, Sheilinha. Então, assim, o corpo, ele fala com a gente, né? O tempo todo, traz esses sintomas. Se a gente conseguir olhar e ter uma outra relação com ele, isso, ele vira seu parceiro. O Tiago colocou: meu corpo Tiago, ansioso se fecha. você consegue ler? Ele colocou: meu corpo ansioso se fecha, coração acelera, respiração ofegante, sensação de impaciência. Olha lá. Obrigada, Tiago. Olha, cada um também tem uma experiência nessa ansiedade, né? Ela se mostra de um jeito, né? Sim. E geralmente, o que acontece? As pessoas, elas, como não têm essa consciência do que está acontecendo no corpo, ou talvez é um pensamento que esteja aí, e geralmente é um pensamento padrão, tá, pessoal? Que acompanha a gente nesses momentos de perigo, existem esses pensamentos que vêm, sempre uma natureza muito semelhante, e que nos sequestra, né, na emoção, não é? E quando a gente não tem consciência disso, dá uma sensação de ação-reação, como se, nossa, eu tô assim porque aconteceu tal coisa, sabe? Então a gente coloca o efeito no externo, geralmente, porque não está vendo esse processo que está acontecendo internamente, não está vendo que tem um espaço de interpretação também da experiência, e muitas vezes não tem nem consciência dos pensamentos que estão passando, né, em tudo isso. Sim, eu mesma, consciência zero do que passava, assim. Na verdade, eu pensava, né, coisas bem catastróficas, só que assim, eu não tinha muita consciência de que era um pensamento, porque eu já estava identificada com aquele pensamento, né? Eu era aquele pensamento, e pensamentos muito assim, hoje, né, vendo com clareza, assim, absurdos. Por exemplo, eu lembro de um evento que aconteceu, que caiu um prédio, que eu acho que foi lá no Rio de Janeiro, e eu estava no prédio que eu estava trabalhando, e segundos após a notícia, eu já comecei a imaginar que o meu prédio podia cair a qualquer hora. Sim. E aquilo me gerava um desespero absurdo internamente, eu não podia simplesmente sair, né? Então era realmente algo assim, de uma falta de percepção, né, dos pensamentos, mas o corpo, obviamente, sentindo tudo isso que você falou, né? Claro que não todos esses sintomas, como você bem disse, mas aí já me sinalizando. Então, quando eu comecei a aproximar, né, de mim mesma, aí o autoconhecimento foi fundamental. E olha que eu já praticava yoga. Mas a yoga que eu praticava, é engraçado, eu lembro das instruções, e aí eu espero que eu estava pelo menos presente para lembrar, assim, para falar isso, mas eu lembro claramente do professor que guiava, falando da mente vazia, de não pensar. E isso me gerava mais ansiedade. Eu já tive crise praticando yoga. Então, quando eu olhava para os meus pensamentos, a única coisa que eu queria era me afastar deles. Então, a briga interna era surreal, não estava acontecendo nada fora, né? Então, eu não conseguia imaginar, assim, como que eu vou deixar de pensar isso? Se isso tá toda hora vindo aqui, né? E tudo levando para a sensação de, tipo, eu tô morrendo, eu vou morrer, as pessoas que eu amo vão morrer, e assim, não, sabe? Eram pensamentos que nem falou, padrões, né? E realmente a terapia me ajudou muito a parar para, né, olhar assim, ó, são pensamentos. E olha que, né, o psicólogo na época não era professor de mindfulness, nada disso. Mas ele fazia eu sempre olhar para esse processo mental acontecendo. Ele falou assim, calma que é um pensamento de algo que não aconteceu e muito provavelmente não vai acontecer. O prédio caiu, ele falava bem assim, né, tal situação aconteceu, mas claro que isso, né, na terapia, né, fazia com que eu parasse e falasse, é verdade, não caiu. Então eu comecei a ter um aprendizado, assim, bem lento da coisa, até que chegou um ponto que eu parei de lutar tanto contra a minha mente. Ele ensinou as técnicas de respiração que ajudavam na crise, mas ainda era um processo que às vezes me pegava rapidamente, né? E aí a gente depois pode falar um pouco do mindfulness nesse sentido, porque eu era capturada, né? Assim, de forma muito automática. De repente acontecia algo assim que me colocava nesse sentimento, nessa sensação que você trouxe, né? De ameaça. E automaticamente todo aquele passado, toda aquela construção que eu tinha com a ansiedade, ela vinha trazendo os mesmos mecanismos, as mesmas sensações.
né? Até Uhum. acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso, né, Aninha? Desse processo de Sim, associação. sim. E até quando você traz essa questão do padrão catastrófico, não é? Existe um padrão nesses pensamentos, né? Que fazem com que esse ciclo ansioso se retroalimente até, né? E o que acontece? Nós trazemos toda essa evolução cerebral, nosso sistema nervoso, né? E se for olhar as regiões cerebrais, né, que são estimuladas frente a um perigo, a uma ameaça, são regiões ligadas à proteção, à preservação. Os que habitaram a Terra, se eles não tivessem esse mecanismo, eles não teriam sobrevivido, não teriam se adaptado, passado por tanta coisa assim. Porque esse cérebro aprendeu a trazer o foco para tudo que é perigoso, não é? Só que na nossa era, nós temos outros perigos, que também pode ser a nível de relações, por exemplo. Ninguém quer se sentir rejeitado, ninguém quer se sentir. Nós temos uma necessidade de conexão, de pertencer, de estar junto com as pessoas, de ser aceito. Não é somente tipo uma ameaça de violência, que é uma ameaça, né, real, ou a pandemia. Mas existe também os nossos pensamentos, que produzem ideias sobre as nossas experiências, do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, não é? Tentando encaixar as coisas, entender as coisas. Nossa mente, ela quer entender tudo e resolver tudo, né? Sim. Só que não é possível controlar. E a gente traz muitas vezes uma ilusão, que se a gente fizer desse jeito, agir assim, as coisas vão dar certo. Existem expectativas que são construídas, né, em cima disso tudo. E quando as coisas não saem nessa linha que a gente espera, vem uma frustração às vezes muito grande, né? Vem uma ansiedade muito grande. E a ansiedade por si só, ela tem esses pensamentos com características para o futuro, né? De querer prevenir, de querer antecipar, né? Controlar, né? Então, isso é muito curioso. E esses pensamentos, quando eles vêm, retroalimentam esse ciclo, né? Né? De como nós estamos nesse corpo, como que a gente habita esse corpo, o que ele está falando para a gente, né? Isso vai nos ajudando a trazer essa claridade a tudo isso, entendendo até que a ansiedade não é uma vilã, né? Na verdade, ela é uma reação frente a algo. E a gente tem como criar um espaço, né, Aninha? Sim. E eu ainda falo que ela é como se fosse um mensageiro, né? Ela tá querendo comunicar É, alguma coisa. Tudo bem que ela tá muito lá na frente já, né? Não tá esperando o tempo da coisa acontecer, e se é que vai. Mas esses fatores externos que às vezes geram uma ansiedade. Então, por exemplo, a pessoa tá caminhando numa rua às 10 da noite que sabe que é perigosa. É normal você sentir uma ansiedade achando que pode acontecer alguma coisa, né? Natural, isso vai até te proteger de repente, né, começar a ir para um lugar mais iluminado, não andar nessa rua nesse horário. Então, as pessoas entenderem que às vezes a coisa não acontece, mas a ansiedade está sinalizando alguns perigos que podem ser possíveis. Então, ela te protege, né? Agora, quando a Aninha fala desses processos internos que a gente começa a imaginar, aí é o cuidado de observar essa mente, né? Para onde ela vai indo, né, Aninha? Ela dispersa muito e mostrar o quanto isso também é normal, também é da fisiologia, né? Dessa estrutura cerebral, da dificuldade dela se manter realmente tão presente e atenta a todo momento. Então, o que acontece com a nossa mente é que ela, por ter uma dificuldade de se manter atenta o tempo inteiro, ela tende, né, a ir para o passado ou para o futuro, e aí do futuro, né, a ansiedade, né, surge. Mas às vezes também ela surge com o olhar lá do passado, né, do que já aconteceu e eu não quero que isso se repita, né? Então ela traz você para essa ansiedade. Então, eu acho bacana até mencionar que esses processos podem ser coisas que a gente cria também, né? Então, às vezes vem um pensamento e eu começo a dar forma para ele, eu começo a, né, me envolver a ponto de repente estou lá naquela história mental e achando que aquilo é uma realidade, né? Hoje eu gosto de falar que assim, quando surgem pensamentos que me trazem já um processo de estresse, de sofrimento,
Eu tento não alimentar e questionar, né, um pouquinho, ou conversar, trocar uma ideia com ele para entender que necessidade está por trás, né? Para tentar realmente me separar. E, obviamente, as estratégias de mindfulness que a gente vai falar um pouquinho também vão fazendo com que a gente treine esse cérebro, né, Linha, para estar mais presente. Porque quando a gente está num processo natural de, né, estar vivendo a vida e tal, automaticamente isso acontece. Então, mostrar para as pessoas que é normal, a mente vai pensar mesmo, ela foi feita para isso, não tem nada de errado você pensar, até porque a gente precisa, mas essas oscilações, né, do processo de fuga mesmo, de repente querer controlar as coisas, como a gente já trouxe, ou imaginando, né, que pode acontecer coisas ruins. Então, eu acho que aí entra não só, claro, que gente, isso eu falo assim, e eu acho que todo mundo deveria procurar. Se você sofre com ansiedade, o psicólogo é fundamental e essencial, né? Eu acho que não existe outro profissional que possa ser o melhor, né? Além, claro, do psiquiatra, né? Porque, obviamente, algumas vezes, alguns casos vai entrar com medicação. No meu caso, eu tive que usar medicação, mas não aguentei ficar muito tempo com ela, porque deu o efeito rebote, né? Então, o contrário aconteceu. E eu tive medo, né, de repente mudar a medicação e ter o mesmo processo. Então, até meu medo, pelo que eu passei com a medicação, me trazia medo. Então, foi mais difícil o processo para mim, né? Então, eu investi muito na terapia. Eu fazia, como eu falei, a yoga, mas a yoga me deixava até mais ansiosa, porque eu não conseguia alcançar aquelas coisas todas. Eu não conseguia deixar a mente vazia, eu não conseguia fazer exatamente as posturas da forma como que tinha que ser. E por mais que eu continuei mantendo a prática da yoga, faltava algo, né? Não vou dizer que foi uma inabilidade do professor, eu acho que talvez eu não estava tão em mim. E não era o momento, né? Porque eu estava em crise, né? Então não tinha muito a percepção, a consciência do momento presente. E foi quando eu, depois de 3 anos, trabalhando muito em terapia, que foi diminuindo esse processo, que quando eu entrava em contato com a ansiedade, eu parava de lutar contra ela. Sentia, ainda era desconfortável, mas eu já aceitava e sabia que aquilo ali ia passar depois de um tempo. Aí eu tinha as técnicas de respiração, a do relaxamento de Jacobson, então eu fui fazendo tudo isso. E aí foi quando eu conheci o Mindfulness, eu já estava bem melhor da ansiedade. Mas foi ali que a coisa mudou. Porque foi realmente. Primeiro, eu acho que quando falam pra gente, meu, tá tudo bem você pensar, isso vai acontecer, e durante a prática vai acontecer mesmo. E às vezes vai acontecer bastante. Então, fique em paz, porque se isso acontecer, se você percebeu que a mente está, né, no processo mental forte, tentar trazer gentilmente. Essa palavra gentilmente, tá tudo bem, para mim foi assim, sabe, aquele abraço que eu acho que eu sempre quis a vida inteira, aquele carinho, tipo, tá tudo bem a sua mente ser assim, ser de uma natureza mais agitada, né? Então só volta. E quantas vezes você quiser, porque não é uma competição, né? Você não precisa, né, alcançar, né, nenhum processo em específico. E isso foi trazendo uma leveza. Acho que era legal até a gente falar um pouquinho de, né, como que é o mindfulness, né, Nia? É. Não, e isso que você trouxe da leveza, né, da relação com a mente, né? Nós trazemos muitas ideias erradas sobre a nossa mente, né, de como ela se comporta, e também sobre as práticas em si, sobre o que é mindfulness, sobre o que é compaixão. Existem conceitos que se confundem, né, Ana? E também dificulta a gente a buscar, talvez. Ou vivenciando a experiência, como você trouxe, às vezes não experiencia como é a prática, né? E acredita que está fazendo errado, alguma coisa do tipo, né? Então é Sim. muito curioso, porque se nós formos pensar numa pessoa que está no nível alto de ansiedade ou estresse, o corpo dela está tenso, não é? Está tendo todo ali um movimento interno de maior agitação. A mente, como está tudo interligado, pessoal, ela vai estar também no movimento. Então, até seria estranho se a mente não tivesse. Né? Então, se for ver, é uma resposta dessa fisiologia em decorrência de como está o corpo.
não é? Então, a nossa mente responde muito a como o nosso corpo está. É tudo integrado mesmo, né? Com a respiração e tudo mais, né? E com relação a mindfulness, muitas vezes essa ideia, né, de que você precisa parar de pensar, ou que você precisa controlar o pensamento, ou não pode pensar em certas coisas, não é? Ou a mente em branco, isso aí traz muita angústia mesmo, porque não tem como fazer nada disso, E né? ali até uma ansiedade, porque você já cria uma expectativa de que a prática vai resolver o problema, ou que meditou, pronto. A ansiedade foi Sim, embora, né? sim, sim, né? Então, e é muito curioso quando a gente também começa a se relacionar com essa mente, como se estivesse errado, ou como se a gente não nasceu para aquilo, a gente se apega naquela experiência, né? E até esse transitório, né? Porque tudo que nós queremos que passe logo, isso fica mais tempo na nossa experiência, né? Sim, Então, soltar, tem as atitudes mindfulness, né? Da atenção plena. E uma delas é permitir que vá, né? Deixar ir, né? Deixar ser. Então, quando nós falamos de atenção plena, não é somente a prática, na verdade, não é a prática em si, é todo um contexto, né? E as atitudes de mindfulness também estão nesse contexto da prática, né? E quando nós pensamos nessa questão de pensamento, quando pensamos na questão de pensamento, é bom, hein, pessoal? Quando nós notamos esse pensamento que divagou, e, como a Aninha trouxe, gentilmente nós trazemos de volta para a nossa âncora, seja a respiração, seja as sensações do corpo, também é um momento de atenção plena. Porque o fato de divagar e perceber que divagou não é um problema. Então, quando nós nos damos conta dessa mente que foi para outro lugar, também é um momento de atenção. Então, é quebrar um pouco, né, essa ideia do que é a prática de atenção plena, não é? e isso que você falou agora há pouco me fez até pensar assim, naquela frase, né? Tudo que resiste, persiste, né? E esse processo de quando você identifica o pensamento e conseguir fazer esse processo de soltar, né, que aparentemente as pessoas, não, mas eu não consigo, a mente não para, já começa da ideia, né, que ela já coloca ela fortalece essa crença de que ela não é capaz ou de que não tem como controlar essa mente. E não é sobre controlá-la, né, na verdade, né, é respeitar essa natureza dessa mente que está ali pensando, que está, né, talvez num processo de pensamentos ansiosos e notar que, olha, calma, eu estou realmente identificando esses pensamentos. Não são pensamentos muito bons, né? Porque, obviamente, né, pensamentos relacionados à ansiedade são mais negativos. Então, quando você olha para entender que é um processo mental, que são apenas pensamentos, e que não se tratam exatamente de uma realidade, a não ser que você esteja diante de um, sei lá, um assaltante, e aquilo de fato, né, seja a situação, aí aquilo vai começando a perder um pouco a sua força, que aí você vai contar. O que eu tô aqui criando na minha cabecinha? Então, eu também acho que tem aí as atitudes de mindfulness, né? Claro que a gente não vai conseguir falar de todas elas aqui, mas aí tá, né, o quanto a gente já tem alguns processos julgadores, né, com os nossos próprios pensamentos, o quanto a gente não está aberto a olhar para isso, né, da forma como realmente acontece, e é sempre daquela maneira, do jeito que a gente queria que fosse, né, Aninha? Então, as atitudes de mindfulness, elas, é o que você falou, não adianta você só praticar, se elas não estiverem de alguma forma inseridas, né, no contexto da sua prática. Porque senão você senta, fica com o olho fechado e fica querendo que a mente não pense. Ou fica criando uma história e viaja na história e fala, pronto, né? É isso, não funcionou. Então, há uma questão de paciência, né, no processo, porque você está aprendendo algo novo que requer um esforço, né? E aí sair dessa zona de conforto, de repente treinar essa mente para ficar presente, que já tem dificuldade disso, e ela também não gosta de se esforçar, né? Então, quando a gente começa a entender todo esse contexto, eu acho que aí os programas de mindfulness são fantásticos, porque eles explicam de uma forma muito clara, né, como isso tudo acontece, né? Não é um misticismo, um achismo,
As pessoas fazem uma ligação às vezes equivocada e a gente entende com processos místicos ou coisas, né, que, né, não soem ou batam de frente com alguma crença. E quando você vai entendendo que isso é um treino da mente, basicamente, né, do nosso cérebro, assim como a gente treina o músculo para ganhar, né, tipo, o corpo para ganhar músculo, a gente está treinando o nosso cérebro a estar aqui, neste agora, né, e identificar isso acontecendo, mesmo que seja uma ansiedade, uma outra emoção, olha, ela está presente. E o que eu faço com isso agora? Né, que aí começa a gente separar uma coisa da outra, né, e aí já começa a entrar. Eu reconheço essa ansiedade, percebo ela no meu corpo, percebo os processos da mente. E agora, né, o que eu faço com isso? Aí eu acho que aí Uhum. começa a entrar um outro elemento tão importante quanto o mindfulness, né, Nia? Que a compaixão para mim sempre foi o processo para começar a trazer leveza. Então, até mesmo quando a gente fala assim, traz gentilmente, tá tudo bem sentir ansiedade, né? Ela não é um estado, ela vai passar. E aí isso daí já vai reconfortando um pouco, né? Já vai trazendo uma acolhida. Ah, eu sei que vai passar, tá? E o que mais eu posso fazer para ela, né, deixar de estar aqui, né? Ou se estiver de forma que não me traga tanto sofrimento. Né? Eu acho que aí começa a entrar, né, a compaixão para abraçar essa ansiedade, né? Sim, sim. E é curioso que quando nessa experiência, né, praticando a atenção plena, se você, ao perceber que a mente divagou, você reage e começa a te criticar, né, ao invés de te acolher, a mente ela fica divagando ainda, Sim, né? porque ela está reagindo à experiência, não é? Então, assim, o elemento da gentileza, da compaixão, nesse sentido, é muito importante, de compreender que você está no processo de aprendizado também, e que é naturalmente devagar, isso não é errado, não é? Que a mente está reagindo a uma experiência que você viveu ou que está passando, e compreender isso, né? Mas o que eu sinto que, às vezes, o que dificulta muito a pessoa trazer essa atitude são os medos e as ideias erradas que a pessoa também tem da compaixão, Sim. né? Aquele lugar, sabe, de estar vulnerável. Será que eu posso ficar nesse lugar vulnerável? Será que eu posso estar sentindo isso? Né? Sim. Porque vem uma crença, às vezes, muito de que eu preciso ser forte o tempo todo, eu preciso dar conta, como você trouxe, né, controlar a situação, né? Então existe também os medos da compaixão, né? Até se eu mereço esse sentimento, será que eu não vou ficar mais fraco, mais vulnerável ainda, se eu me der gentileza, né? Se eu me tratar com gentileza, ou se eu pedir ajuda, será que como que outros talvez me julgue ou me olhe? Então eu acho curioso isso, que também pode distanciar da experiência de se aproximar desse sentimento, né, dessa sensação que está surgindo, né? Sim. E aí, você falando isso, eu me lembro até que na época, quando eu fui procurar ajuda, né, de terapia, eu não contei para ninguém. Eu falei, imagina, né? Alguém saber que eu estou buscando psicólogo, psiquiatra, pronto, né? Eu tinha aquela imagem mais de durona e foi como assim, essa fortaleza agora vai me falar que, né, uma ansiedade está derrubando ela. E aí realmente tinha esse medo do julgamento que as pessoas iam falar. E a questão mesmo da compaixão, que eu não sabia que era esse nome, quando eu tinha as crises, eu estava no meu quarto, morava com meus pais, sem saber, eu praticava isso, né, para de repente fazer com que aquilo diminuísse de alguma forma. Então eu ficava na posição fetal, aí eu me abraçava e eu ficava me dando o que eu acho que na época a ideia era, eu gostaria de receber isso, né, de um familiar, de um amigo. Então assim eu me abraçava e falava assim, vai passar, tá tudo bem. E realmente era o que acontecia. Na época eu tinha uma cachorrinha que era Mel e era impressionante a linha. Toda vez que eu tinha crise, ela percebia, ela ia no quarto e ela ficava perto de mim até eu começar a ficar mais tranquila. Então, aí você vê assim, né, a questão da compaixão vindo até, né, de um outro ser que não necessariamente um humano, acolhendo aquela dor. Ele percebe, né, se tá diferente, né, o corpo manifesta, ele sente isso.
Então, eu acho muito importante as pessoas entenderem exatamente que quando a gente fala da compaixão, ao ficar nesse processo de vulnerabilidade, a gente vai encontrando a nossa verdadeira força, né? Porque aí eu fui vendo a fortaleza realmente surgindo. Porque comecei a identificar que, apesar dela estar fazendo mal naquele momento, eu tinha alguns poucos recursos, hoje eu sei mais claramente, claro, para que aquilo passasse, né? Então, era, né, tá próximo a quem eu amava, no caso a cachorrinha, porque eu não queria alertar a família nem nada, mas eu mesma, né, quando eu me abraçava e falava assim, não, tá tudo bem, vai passar, isso foi realmente ajudando, né, que o processo fosse mais leve, mesmo sendo difícil, Uhum. né? Sim, sim. Então, a compaixão tem o elemento do reconhecimento e também tem o elemento de você se mobilizar para o alívio do sofrimento, seja o seu ou seja os dos demais. Não é? Então não tem nada a ver com piedade, dó, pena. Né? Quando nós olhamos a nós mesmos ou aos outros dessa maneira, não reconhecemos recurso. E a compaixão sempre reconhece recurso. Né? É possível para ser desenvolvido. Né? Nosso corpo tem muita sabedoria, pessoal. Nós trazemos um corpo que tem tanto a falar para a gente. Né? Quanto mais a gente conseguir se abrir para essa experiência de conexão e de entender o que os sinais, né, Aninha, que você falou, o que ele está falando, e entender que esse corpo ele tem tanta coisa para dizer, né? É uma conexão muito importante, né? Então, isso que você E, trouxe, Aninha, de se atender com carinho, né? São formas de trazer compaixão. Toques no corpo ativa nosso sistema nervoso de uma maneira a acalmar, né? Tom de voz, sim, né? eu Tudo acho que isso nos ajuda. Eu acho que uma das coisas mais incríveis quando você vai estudando mais a fundo as práticas e pratica principalmente, né? Porque para fazer isso tudo acontecer e perceber esses sinais que a gente está falando do corpo, né? Notar essa natureza da nossa mente que pensa, enfim, só é possível se eu realmente estar em mim, escutar, principalmente esse corpo, né? Acho que às vezes a gente negligencia esses sinais, né? Falar, não vou ignorar, né? Às vezes pode ser algo que não está tão forte ainda, mas é nesse ignorar que a coisa pode, né, ganhar a força. Então, essa sabedoria do estar em si, desse autoconhecimento que a gente vai adquirindo conforme a gente vai praticando, eu acho que é o caminho, né? E por mais que você possa passar em médicos, até terapia, se você não tiver em si, nada disso vai ser possível de ser transformado, né, Aninha? E aí eu falo, se ainda você tem alguma resistência ou acha que não é para você, porque é muito agitada, eu sou uma pessoa de natureza agitada, né? Eu sou aquela pessoa que, né, faço, né, um monte de coisa. Hoje eu aprendi a fazer uma coisa de cada vez. As pessoas falam, mas você faz muitas coisas, mas eu falei, antes eu fazia, ou queria, na verdade, fazer várias ao mesmo tempo. Hoje eu aprendi que a atenção plena, ela me ensinou que ao fazer uma coisa de cada vez, estando realmente presente nela, eu não vou perder tempo e me distrair como antes. Eu não vou dar tempo para minha mente ficar divagando de forma à toa, ou, né, criando, né, processos mentais que me fazem distanciar da minha realidade, né, do que eu tenho que estar ali agora. Então, quando a gente vai desenvolvendo e vai praticando, o cérebro vai ficando tão mais ágil de voltar, que não é uma coisa que você para pensar. Naturalmente você já volta. Né? Então, isso, para mim, foi um dos grandes ganhos da prática do mindfulness, né? Perceber o quanto mais fácil é para mim estar concentrada e estar habitando, né, o momento e respeitando e escutando esse corpo. Então, meu corpo, eu falo que ele é meu melhor sinalizador hoje. Né? Apesar dos pensamentos Uhum. também serem alguns indicativos aí interessantes, mas o meu corpo, eu falo, ele, se qualquer coisa que ele, né, me aponta de diferente, eu já presto atenção, eu paro um pouco, é que nem você falou assim, por saber hoje muito bem sobre a ansiedade em mim, né? Quando eu sinto que eu tô entrando num processo de ansiedade, eu já percebo já um primeiro sinal que é muito típico, que é essa sensação no peito. Ela ainda não chegou no Uhum. nível de, né, aquelas mais
ativadas, como coração super bom, tipo, né, com taquicardia, nada disso. Mas vem um certo desconforto na região do peito. Aí já, nessa hora, Ana, eu paro o que eu tô fazendo. E aí eu realmente respiro, faço algumas respirações profundas e eu já começo a observar minha mente. Né, o que está acontecendo aqui? Né, de onde está vindo essa agitação? E é como você falou, esses últimos 2 anos, principalmente com a questão da pandemia, não tem como alguém ter passado por essa sem ter sentido em algum momento, em algum grau, alguns talvez mais. E o que eu achei mais interessante, para as pessoas terem uma noção, a prática da atenção plena, a meditação na minha vida já está há muito tempo, mas praticava errado, né? Agora, a atenção plena, da forma como, né, a gente aprendeu, eu tenho pelo menos uns 4 anos e meio, quase 5. E a minha prática ela é diária, né? Então, tem épocas que eu consigo fazer mais tempo, épocas menos, mas o que eu vejo é que, independente hoje, né, do tempo, a qualidade que eu dou para minha prática é que faz mudar o comportamento. Então, nesses 2 anos de pandemia, se fosse a Ana de 8 anos atrás, que teve, né, a TAG, teria reagido totalmente diferente. Talvez teria sido, assim, muito pior do que eu vivi. Porque eu vivi, principalmente esse ano, situações e contextos muito pesados, e eu não vivi o processo da ansiedade como no passado. Eu acho que isso é o maior ganho. Que eu consigo notar a ansiedade, mas eu consigo já dar o recurso para que ela, né, não ganhe força. Então, eu acho que isso é importante ressaltar para as pessoas que isso só vai mudar se a gente também praticar. E com as atitudes que a Aninha falou, a gente não vai adentrar todas elas hoje, mas não é só o simples fato de sentar e fechar os olhos, né? Mas é colocar realmente as intenções, né, corretas da prática para que a gente possa colher os frutos disso lá na frente, né, Aninha? Perfeito. E uma coisa muito importante, o pessoal não tem idade para começar a praticar. A minha mãe, ela sofre de ansiedade há muito tempo. Ela tem 90 anos e ela pratica. Ela Ai, que pede lindo. para mim. E ela sentiu nessa pandemia, para ela foi, ela já estava praticando antes, mas nessa pandemia para ela foi assim essencial para ela conseguir lidar com as dificuldades dela e também com esse imaginário diante de tudo que a gente está vivendo. Porque para algumas pessoas é mais difícil lidar com essas circunstâncias também, né? Sim. E, então, assim, é muito importante ver que é possível também, com mais idade ou, né, dependendo de outras circunstâncias, você estar iniciando, né, esse Sim. processo e persistir nele e sentir como que ele reverbera na sua experiência. E que E lindo vale a seria. pena. E, né, que lindo seria, né, Aninha, pensando na questão da faixa etária, se isso já pudesse ser colocado desde a base, né, da infância, porque essas crianças teriam muito mais recursos para lidar com suas dores, com as frustrações. Então, os ganhos são muitos, e para quem está vendo a live agora ou que vai ver depois, não é uma coisa de achismo que a gente está falando, né? Porque tem uma ciência por trás disso. Eu acho que essa é a grande Sim. sacada, né, do Mindfulness quando a gente traz para o público. É explicar que não é uma coisa só de meditar e de repente parece que algo age, né? Como tem muita gente que tem essa, né, crença. Não, é algo que é da fisiologia, a gente está treinando essa mente, naturalmente o corpo vai também ter uma resposta com a prática, a gente muda essa relação também. Então, tudo tem uma explicação que vem dessa relação de corpo, mente e emoções. Então, existe a ciência por trás que vai dar os indícios, e artigo hoje, né, estudos científicos mostrando dos benefícios, né, do quanto ao praticar as pessoas são beneficiadas de inúmeras formas. Inclusive, né, quando a Aninha falou dessa questão da estrutura do nosso cérebro, o nosso cérebro se modifica com a prática, né? E isso é um ganho que, como eu disse agora há pouco, na minha experiência, o nível de concentração e foco aumentou muito, né? Então, por exemplo, antes, coisa besta,
para eu estudar e aprender alguma coisa, eu tinha que ficar, sabe, lendo milhares de vezes. Hoje, se eu estou bem presente numa aula, às vezes eu nem preciso mais disso. Eu já captei, já consegui entender, compreender. Então, os benefícios são imensos. É claro que a gente está falando de ansiedade aqui, né? Então, o manejo com ansiedade você vai perceber uma diferença. E também a força dessa ansiedade tende a ser diferente. Eu vejo, às Uhum, vezes, uhum, a última vez que eu tive uma quase crise, que foi logo quando a gente começou a formação, eu comecei a notar uma separação do meu corpo, vamos assim dizer, com a ansiedade. É como se eu percebesse ela, mas eu já não identificava mais com ela. Era uma sensação até esquisita de explicar para as pessoas. A ansiedade está aqui, mas eu não me identifico mais com ela. Eu não sou ansiedade. Então, eu lembro até do nosso professor Marcelo, quando ele falava assim, você fala que você é ansiosa, essa fala já é, mas ele fala assim, essa palavra já é ruim para você, né? Por que você não experimenta falar, você está ansiosa? E isso para mim virou uma chave, porque quando você está, você, né, está num processo que vai passar. Então, sim. são detalhes, às vezes, que fazem muita diferença. Essa, para mim, foi uma das que mais me marcou, né? Quando ele falou assim, nós não somos seres estáticos, né? Você está num processo que vai passar, né? As crises sempre passaram, né? E por que não passaria, né, na próxima? Então, foi dali que eu comecei a entender, falei, opa, quantos eu sou eu estou colocando na minha vida e que estão me fazendo sofrer, né, Aninha? Uhum. Sim, é o rótulo, né? O Sim. rótulo do que a gente é, a gente se super identifica também, não só com os pensamentos, mas com os papéis que nós acreditamos que nós somos aquilo, com os rótulos que nós trazemos sobre as experiências, não é? E nós Sim. fazemos isso sem pensar, sem ver o quanto isso é potente na nossa experiência mesmo, na nossa ação, né, no dia a dia. É bem por aí, não é? E quando a Sim. gente pensa nessa ansiedade, quando a gente consegue entender os sinais e começa a ter uma experiência diferente frente a, a, a essa expressão, né, dessa ansiedade, é, é possível talvez estar ali a ansiedade necessária para aquele instante. Uhum. Porque existe a ansiedade em excesso, como existe o estresse em excesso, como existe o medo em excesso, mas todas as emoções, pessoal, têm uma função importante também de adaptação, de proteção, né? O medo nos protege. A raiva tira obstáculo, a ansiedade nos prepara para lidar com circunstâncias. Se eu Uhum. for, por exemplo, então, se a gente não tiver um nível de ansiedade aí existindo, a nossa experiência também não vai ser como precisa ser. Então, ela é bem-vinda em muitos momentos, né? Sim, é o que você trouxe, né? Se a gente não tivesse um pouco de ansiedade aqui, a gente poderia até, não só ser o apático também, mas com o sem noção, vai falar qualquer coisa, não pensa, né, como isso pode chegar para o outro lado, né? E existe um cuidado, né? Eu acho que ao trazer um tema como esse, ainda mais que ganhou, né, muita força, né, nesses últimos anos e tanto como a depressão tem sido um grande problema em saúde mental, né, Aninha? E esse cuidado realmente de tentar passar a informação que possa contribuir, mesmo que alguém não faça um programa de mindfulness, mas que procure pesquisar, né, a respeito, lembrar que a psiquiatria, por mais que as pessoas ainda tenham esse rótulo achando que é para louco, às vezes é necessária, às vezes vai ter que entrar com alguma medicação. É importante frisar para as pessoas não terem medo. Às vezes é uma questão de química do seu cérebro mesmo, vai precisar de algo a mais. A psicologia também, né? Eu acho que é importante entender da onde está vindo esse processo de ansiedade, né? Então, como eu trouxe, a minha questão vinha lá do meu passado, né? Eu precisei, né, trabalhar aquilo ali também para ajudar, né, não voltar a fazer esse processo de, né, relembrar aquilo e achar que vai acontecer novamente. Então foi todo esse processo que me ajudou a curar. Óbvio, né? Teve outros recursos que eu fui fazendo. A meditação, né, da atenção plena, que é o mindfulness, com certeza foi o que me ajudou a perceber esses pensamentos. Então, claro, meu corpo eu afinei, né? Esse escutar, esse sentir, que foi trazendo já, né? Olha, isso aqui parece ser uma ansiedade.
Então, ao fazer isso, eu já olhava para minha mente, pá, como que tá essa mente? Né? Aí já trazia a respiração, que eu sabia que a respiração me ancoraria e me ajudaria, né, a acolher. Então, aí você falou, né, aí você se toca, aí você se conversa gentilmente, aí você olha para suas necessidades ali que não estão atendidas e tenta atender elas, se for possível. Ou Uhum. se não aceita, né, Aninha? Porque também existe um processo que é muito difícil para as pessoas de aceitar que de repente tem algo que você não consegue controlar, né? Porque aí o Sim. ansioso que gosta de controlar começa a permitir que a vida simplesmente siga o fluxo que é dela, né? Que é um fluxo natural, constante e impermanente, né? Então, eu acho que Sim. isso também me ajudou muito quando eu entendi, naquele período que eu vivi, a necessidade de controlar tudo e todos, né? Então, Uhum. quando eu comecei a perceber que a manifestação da vida, ela não é sobre controle, mas sobre mudança, aí eu comecei a entrar nesse fluxo da mudança, né? Então vamos permitir a vida, né, com as suas mudanças e vamos dançar os ritmos que ela oferece, da melhor forma. Nem todas as danças eu gosto de dançar, mas a gente aprende, né? Então acho que é uma sabedoria, né, que esse aprendizado. E, claro, né, até trazendo um pouco também da própria nutrição aqui, também ela foi um caminho que me ajudou bastante, né? Então, eu comecei a entender que certos alimentos que eu consumia também, eles agravavam a minha ansiedade, né? Então, eu sou a louca do café. Um baita estimulante que deixava, potencializava essa ansiedade. Então, é importante as pessoas entenderem que esses pilares todos que a Aninha falou no início, né, como exercício físico, que o próprio exercício, ele tem a capacidade também de diminuir a ansiedade por uma questão fisiológica de químicas que são liberadas, então hormônios que vão fazer essa regulação dos hormônios. Então, o cortisol está lá bombando no exercício, mas também já vem uma serotonina, já vem uns outros hormônios ali que vão, né, trazer uma compensação ali. E aí a gente fala também, né, da nutrição também que pode, né, ajudar nesse sentido, porque como eu não vou entrar tanto aqui, mas por exemplo, o nosso intestino, ele é um segundo cérebro. Se ele não está bem legal, então o alimento que eu ofereço para o meu corpo, que pode ajudar a produzir, por exemplo, serotonina, que muito dela é produzida no intestino, então, por mais que eu coma, aquilo ali não vai, né, fazer o papel dele. Então a gente vai vendo que Uhum. está tudo muito interligado e claro que, né, essas quatro bases que você trouxe, talvez para algumas pessoas a meditação seja não distante, né, as técnicas de relaxamento, enfim. Então entender que elas, se você conseguir trazer um pouco delas e tentar equilibrar isso tudo, esses pratinhos, essa relação tende a melhorar, né, Aninha? Eu acho que é Uhum. importante trazer que não é uma coisa só que vai fazer a mudança, mas no meu entendimento hoje, o processo da mente é o que realmente guia todos os outros. Se essa mente não estiver muito sã, o corpo você pode fazer o exercício que for, ter a melhor alimentação, enfim, tentar todos os recursos, mas se a forma como você lida com a vida e essa mente tende a ser mais reativa, mais julgadora, controladora, então o processo vai ser um pouquinho mais difícil, né? Acho que é importante É. destacar isso, né, Nil? É a forma como nós trazemos, né, as crenças, os pensamentos, né, desde pequeno, como a gente vê a si e o mundo a partir dessa perspectiva, né. Eu gosto de trazer uma metáfora que é assim, quanto mais nós temos, assim, crenças rígidas, né, sobre a vida ou sobre si mesmo, mais bolinhas a gente tem na nossa lente do nosso óculos. Então a gente vai ver fora e a si mesmo, não como é, mas com manchas, com distorções, porque você tá vendo a realidade a partir, né, de um sistema que está desregulado dentro de ti, né? Então não está vendo realmente o que é. Então quando a gente começa a se permitir se conectar, vivenciar mesmo a sua natureza humana, né? Perceber o que é esse corpo,
como funciona a tua mente, buscar realmente um caminho de maior conexão, habitando o seu corpo, entendendo esses sinais, você começa também a entender melhor a sua relação com a vida e com tudo mais, né? Começa a Sim. mudar a sua experiência a partir disso, E né? O essa, caminho é tomando consciência, né, Ana? sim, e essa mudança de relação com a vida, acho que também envolve muito a flexibilidade, né, Aninha? O quanto aberto a gente está para isso. Então, uma pessoa que é mais resistente, ou que ela tem uma ideia de que é assim e assim sempre será, realmente vai ser mais difícil para essas pessoas, né? Então, o quanto a gente pode mudar só pelo simples fato de deixar o nosso que seria ideal, ou os julgamentos que a gente tem, um pouquinho de lado, né? E só se permita viver aquilo do jeito como realmente é. E eu acho que isso Uhum. daí já vai fazendo com que a coisa já mude um pouquinho de cenário, né? Então, aqui fica até um convite para as pessoas que nunca entraram em contato com a meditação, né, de mindfulness, para pesquisar, né, sondar um pouquinho, né, nossos perfis, a gente coloca bastante coisa a respeito. Tem tanta coisa hoje na internet, aplicativos, enfim, eu acho que é importante se abrir a isso e, novamente, né, sem o julgamento de que é algo que, né, vai acontecer alguma coisa, ou que pode, de repente, ferir as suas crenças, porque é justamente, né, o oposto, né? É sobre não ter, né, nenhum tipo de julgamento para poder estar nesse momento com um olhar menos crítico, mais aberto, mais curioso e gentil, né, Aninha? Para a gente Uhum. ver exatamente a realidade que está ali. E ainda assim é possível que a gente veja da nossa, né, do nosso ponto de vista. Né? Então, é um cuidado de repente, notar como essa mente está nessa hora. Né? Que ligações que ela está fazendo, que tipo de associações, que tipo de crença, né, que está fazendo com que eu pense de tal maneira. Então, acho que esse é o grande ponto, né? O autoconhecimento. Você vai se conhecendo não só de sentir o corpo, mas como a minha mente opera. E de que forma eu vou me colando a esses pensamentos e colocando verdades absolutas, né, Aninha? Eu acho que também tem isso, né? A gente, Uhum. ao acreditar que algo é assim e assim é, talvez isso faça com que a gente não permita viver a vida como ela realmente é, né? Uhum. Uhum. Sim, não tá vendo a realidade como é mesmo. E essa questão do julgamento, Ana, eu acho que também entra uma questão parecida com a experiência que a gente tem quando nota que a mente distraiu. E quando nota que a mente distraiu, a gente tem a tendência a reagir, né? Achando que tá errado. Quando a gente julga, a gente acha que tá errado também. Mas, na verdade, olhar que o julgamento também é um padrão de reação. É um modo de reação, uma experiência. Só que isso foi aprendido dessa maneira. Né? A gente encontrar o que é correto nas coisas, porque julgamento é isso, né? A gente estabelece rótulos sobre as experiências e às vezes rótulos bem distorcidos sobre as coisas ou sobre si, né? Então, assim, a ideia é, assim, às vezes até notar esse julgamento e perceber que ele está lá e notar o porquê que ele veio. Por que ele veio dessa maneira? Será que ele se repete muito? Sabe, já começar a ver a natureza desse julgamento e olhar que por trás, às vezes, tem a necessidade também do que eu Sim, gostaria que fosse, de novo, né, Ana? sim. E daí, quando a gente se vê, lida dessa maneira, a gente consegue, talvez, encontrar um outro tipo de modo de lidar com o que está acontecendo. E é importante a gente olhar para elas para justamente fazer esse processo que você falou, né, Aninha, de transformação, de entender o que está comunicando e se faz sentido eu estar falando isso, porque não é que você vai deixar de julgar, seria impossível, né? A gente vai julgar e o grande ponto é conseguir só observar esse julgamento e não se identificar com ele, para poder fazer essa separação que a Aninha trouxe e ver se tem uma outra forma de lidar com isso ou humanizar as relações, né? Que eu acho que é olhar aquele outro
tão igual como você, falho, imperfeito, que está tentando, que tem um nível de entendimento da vida diferente do seu, né? Então, eu acho que isso tudo vai mudando e construindo uma nova forma de se relacionar, que é mais flexível, que é mais amorosa, que é mais gentil. E aí eu vou vendo que o caminho para tudo isso, que é a compaixão que a gente tenta, né, mostrar para as pessoas que não é essa coisa de fragilidade, de repente se colocar numa posição de coitadinho, é o que cura, né? Porque a base da compaixão é o amor, né? Então eu vou Uhum, vendo que quanto mais você vai estudando e vai praticando, o que faz você mudar esse padrão é um sentimento de amor mesmo, de cuidado, de não quero mais agir dessa forma e machucar as pessoas ou machucar a mim. Então, quando você vai começando a entender isso, você fala, é simples, né? É só realmente ser mais gentil, né? Ser mais amoroso comigo. E essa relação, quando começa por nós, ela fica muito mais fácil para ser com o outro. Porque aí você vai entendendo, é isso que a humanidade precisa, né? É isso que a gente precisa para de repente, né, viver num mundo melhor, né? Que na verdade não é bem sobre o mundo, né? Mas é sobre a forma como a gente se relaciona com o mundo, né, Aninha? uhum, sim. E esse amor como sendo conexão, como sendo compreensão, como sendo, né, um outro tipo de olhar para si e para os outros, não é? Sim. Eu acho que há um grande caminho por aí, né, pra gente. E hoje, graças a todo esse movimento, né, que tem acontecido no Ocidente com o Mindfulness, eu tenho uma sensação de que muitas coisas podem ser diferentes. Claro que veio uma pandemia, isso fez com que, né, de repente, né, a caminhada fosse um pouco mais difícil, mas essa estimulação até das formações, né, da quantidade de instrutores que tem hoje, se a gente conseguir chegar, né, em todas as camadas, né, e não só para pessoas, que eu tenho uma das coisas que eu tinha um pouco de receio, de repente isso ficar mais elitizado, né, acesso para poucos, mas de repente isso pudesse chegar desde a base, a população mais vulnerável, talvez este seja um início para grandes mudanças, né, Aninha? Eu acho que é importante trazer isso. Que, claro, a gente está falando de ansiedade, mas isso é muito além, né, só da questão da ansiedade. Claro que a ansiedade é um grande problema, mas pensar que isso tem a ver com realmente se relacionar diferente com a vida, e isso pode trazer muitos impactos nas relações, né? Sim. E mudar esses conceitos que nós temos sobre amor, sobre compaixão, sobre cuidado, né? Que as relações começam também a tomar uma outra natureza, não é? Sim. E é isso, né, Nia? Eu acho que você falou essa questão do cuidado, só, acho que qualquer um pode se perguntar, quando você é bem cuidado por alguém, né, como que você se sente? Né? Não tem outra palavra, se sente bem, né? Não tem como você falar assim, eu não gosto de ser bem cuidado, então por que não, né, começar com a gente mesmo, a gente se cuidando bem, né? Então fica já Ah, para ok. mim, acho que talvez é o meu Uhum. aqui, mas eu fico com o convite de, né, talvez conhecer essa jornada com a gente, né, Ninha? Ou tem tantos professores hoje também, mas não deixem de entrar em contato com isso apenas por curiosidade, né? Que eu acho que é um dos elementos de mindfulness aí para perceber se isso pode fazer sentido, mas dá um tempinho. Às vezes a gente, quando começa a conhecer alguém, a gente fica meio assim, mas quando a gente se abre, a gente vai vendo, né, outras nuances. Então, para tudo na vida, né? Não precisa gostar logo de cara, mas vai dando um pouco mais de chance, porque às vezes pode ser o julgamento que a gente tem, ou as ideias que a gente Sim. criou sobre, né? Então, quando você Uhum. pensa assim, ah, não, isso não serve para mim porque eu sou muito agitada, eu não resolvo, eu não funciono com coisas que são assim tranquilas, calma, né? O que que você sabe a respeito disso? Acho que existe esse ponto também, né, do que eu sei a respeito e do que realmente eu conheço a respeito, né, que são coisas Uhum. bem diferentes. Então a gente precisa se permitir mais, né, e dar uma chance para de repente Uhum. ser um processo transformador e de dentro para fora, que eu acho que é o mais Sim. importante.
Sim, sim. E também aquela espera, né, Ana, que às vezes a gente tem de que as coisas aconteçam, né, de um alívio. Muitas vezes a gente busca um caminho desse, esperando uma cura, um alívio de alguma coisa. Então, olhar também que pela via da expectativa também não é um bom caminho. Sim, Porque a melhor experiência é a gente se abrir realmente para experienciar, para viver aquilo, não é? E sentir tudo que surge nessa vivência, não é? sim. Porque muitas vezes a gente quer ficar somente naquilo que é bom ou na espera de algo que aconteça. Isso também pode atrapalhar o processo, né? E tornar o processo confuso. Com certeza. E aí começar a naturalizar o que a gente sente, né? E é importante entender que todas as emoções, elas vão fazer parte da nossa vida em algum momento e que isso, como você falou, né? Cada uma tem uma função. Então, quando a gente começa a entender o papel delas na nossa vida, é aquilo que a Aninha falou, a gente não quer mudar isso. A gente quer realmente que você possa se desenvolver a ponto de se tornar mais hábil para lidar com essa emoção e compreender o que ela está comunicando para você. Né? Então, são mensageiros, né? Tanto o corpo como nossas emoções. Então, observar o que está precisando aqui que eu não estou escutando, percebendo. Né? As necessidades. Então, a gente volta novamente lá nas necessidades, né, Aninha? Então, e aí eu acho que dentre todas as necessidades, o amor é uma delas, né? A gente está sempre buscando o amor, né? Sendo uma forma de cuidado, de segurança, de atenção. Então, prestar atenção nisso. E se eu estou me comunicando bem nesse sentido, né? Aí já entra numa outra historinha, mas eu acho importante a gente refletir até onde chega essas emoções, né? Então, claro que você não precisa, durante uma prática, querer resolver a emoção, nada disso. Só se tornar mais consciente de como ela acontece em você já é um baita ganho. Porque aí você já entende, nossa, é assim que isso funciona aqui em mim. Né? O que eu posso fazer agora, né? Que tipo de coisa que eu faria para uma pessoa que eu amo, que estivesse vivendo essa mesma situação, eu possa fazer para mim, né? Eu acho que é sempre bacana essa forma de associar, né? Então, se tem um amigo triste, o que eu faço por ele na hora que ele está triste? Então, quando eu estou triste, será que eu não posso tentar fazer o mesmo por mim? Talvez seja um caminho, né? E a ansiedade é a mesma coisa. Então, você vê uma pessoa ansiosa, o que você tende a fazer quando você vê uma pessoa ansiosa? Né? Algumas pessoas falam que ficam meio perdidas, mas em algum momento você tenta fazer alguma coisa, você tenta fazer um carinho, você tenta conversar com ela. Então, mesmo não tendo tanto recurso, use o que você tem. Já vai ser, né, suficiente para, né, tentar ajudar um pouco. E claro, né, tentar investir nessas caminhadas para que você possa realmente ter mais recursos para lidar com a ansiedade, né? Sim, com certeza, Ana. É isso aí, minha querida. Quer trazer mais alguma coisa que seja importante? Ah, Aninha, eu acho que foi bem contemplado. Tem bastante coisa para falar a respeito, né? Eu acho Tem. que Uhum. você trouxe bem no começo as bases e ver que há caminhos, né? Não há um único caminho para lidar com a ansiedade, mas certamente esses que a gente está apresentando são os caminhos que podem realmente te ajudar muito, né? Então, para quem tem problema com ansiedade. E agradecer, Aninha, essa oportunidade da gente poder falar sobre isso. Toda vez que a ansiedade é um tema que me chamam, eu falo assim, não preciso, porque é importante eu ajudar as pessoas com a minha história, né? E dizer que não é que a ansiedade deixou de existir, pelo contrário, ela ainda continua existindo, mas ela não é como antes, porque agora eu consegui realmente entendê-la, né, compreendê-la e trazê-la como uma amiga. Né? Então, antes da live, ver aquela ansiedade, eu lembro a importância, né? Então, opa, eu quero ajudar mais pessoas, eu quero poder falar um pouco mais, que isso chegue em pessoas e elas possam também encontrar algum caminho para lidar com a ansiedade. Então, muito obrigada, Aninha, é Sim. um prazer Eu que imenso, né, estar aqui agradeço, meu contigo. anjo. E Eu é que isso. agradeço. Muito obrigada, Ana, por essa oportunidade de te ouvir, por te ver. Tá com muita Também, saudade. saudade. Ainda a gente está no virtual, a gente vai dar um jeito para ser presencial isso daí. Ai, logo, se Deus quiser.
E pessoal, muito obrigada pela presença de vocês também. Não é? Ninguém trouxe pergunta, né, Ana? Eu não vi, pelo menos. Não, eu vi só alguns comentários, eu acabei não lendo todos. Às vezes eu tenho que ficar mais assim, perguntas não, mas se alguém quiser fazer uma pergunta, que agora também já está no final, praticamente, a gente ficou acho que mais de Uhum. uma hora aqui na live, né? Mas caso as pessoas tenham interesse, ou tenham perguntas, podem mandar para a gente, tanto no meu perfil como da Sim, minha. A gente está à disposição para estar respondendo. De repente a gente pode pensar em falar mais lá na frente de outros assuntos relacionados, né, Ninha? A gente está com algumas sim, tem ideias bastante aí, coisa. tem bastante coisa, né? Então é só umas pitadinhas mesmo. E é isso. Agradecer a todos que estiveram com a gente, ou que vão assistir depois. E acho que é só. Obrigada. Tá bom? Uma boa noite a Obrigada, todos, Roger. gente. Obrigada, Aninha. Um ótimo fim de semana. Um beijão Fiquem para bem, ti. gente. Beijão a Boa todos. noite. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Obrigada. Nada.